O assunto principal, assunto que me fez parar tudo agora, mais de 10 horas da noite, e gravar esse vídeo aqui, porque o Flamengo fez uma proposta para comprar o volante Maicon, que pertence ao Shakhtar, tá? Da Ucrânia, está emprestado ao Corinthians. Taça. Não, no meu hall que eu digo que o Flamengo vai ganhar taça esse ano, vai ganhar taça, uma taça, mas é uma taça grande. Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil, uma dessas o Flamengo vai abraçar. O jogador foi oferecido ao Flamengo. O William Carvalho, ele tem um empresário português, porém tem um intermediário brasileiro, um representante brasileiro, que tem um documento assinado por ele, que ele pode trabalhar o nome dele nos clubes do Brasil. E aí, nação flamenguista? Sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então já se inscreve, deixa seu like e compartilha o vídeo, né? Estamos sempre trazendo as principais notícias do Mengão, deixando você, torcedor flamenguista, bem informado, né? Então é isso, pessoal. Flamengo esse ano promete, né? Tá tirando os cabelos dos Antos, né? Tá deixando os Antos mais preocupados. Cada dia que passa, mais reforços, né? Léo Ortiz é jogador da seleção portuguesa de Portugal, né? E isso aí deixa os Antos preocupados, porque sabe que o Flamengo esse ano vai arrebentar a boca do balão, né, pessoal? Então é isso, né? Vamos acompanhar o corte. Já quero deixar aqui créditos aos vídeos citados. O link vai estar na descrição, né? Todos os cortes, o link vai estar aqui na descrição. Vale a pena vocês lá acompanhar. ESPN Brasil, Vene Casagrande, né? Pessoal. O Flamengo tá deixando a mídia, os Antos, preocupado, de orelha em pé, porque promete ser um ano daquele, pessoal. Muitas vitórias, títulos, né, conquistas, e a tendência é isso, né? A expectativa é grande do torcedor, e eu acho que o Flamengo esse ano vai arrebentar a boca do balão, né? Vamos trazer aí informações, pessoal. Fique no vídeo até o final, tem muita informação. Léo Ortiz, volante aí chegando diretamente de Portugal, assinando, né, o Flamenguinho da Europa. Então é muita informação. Vamos ver o que é que a mídia tá de orelha em pé, pessoal. Pois é. Agora, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final tem muito mais informação. Fica até o final, pessoal. Uma dessas, o Campeonato Carioca pode ser. Eu acredito que o Flamengo é favorito no Campeonato Carioca e o Léo Ortiz é um baita zagueiro. Que jogador. Vai chegar amanhã e ser inscrito, né? Ainda mais vai chegar amanhã e o Flamengo os documentos estão liberados. Ele só vai chegar amanhã. Correndo para conseguir inscrevê-lo para jogar o Campeonato Carioca. Aí jogaria contra o Fluminense. Então, mas não sei, ele já entra para jogar? Porque tem o Davi Luiz. O Tite gosta da meritocracia. Eu acho que pode ficar no banco esse primeiro jogo. Mas se ganhar o campeonato, ele já levanta a taça, hein? Caramba, o cara chega lá, não joga, fica 3 jogos no banco, mas já é campeão carioca. Tá no currículo, não é? Mas enfim, agora com o problema, ele não treinou hoje, mas não quer dizer que já esteja fora Fabrício. do jogo. Não, ele tá com uma fratura no nariz e vai ser reavaliado durante a semana. Então, hoje tratou em casa. É bom de recuperar logo, porque aí depois acerta a zaga com o Léo. E o Léo? Aí vai é entrar, sabe aonde? Na mesma coisa que a gente falou do Gerson, que obviamente está em recuperação e que se recupere muito bem, beijo para ele, mas que acaba ficando fora do time num momento complicado, que é com o De La Cruz em ascensão, encaixando ali. Ao longo da semana, a gente vai projetar muito esse Fla-Flu. Vamos falar bastante de Campeonato Carioca. O meu tetra não vê a hora do Nova Iguaçu jogar contra o Vasco da Gama no final de semana que vem também. Favorito, sim, ao título do campeonato, agora também carioca, não só esse aí ele já levou, mas ele favoritaço não, porque agora é outra até conversa, porque tem duas questões, né? O Wesley e o Gabriel ainda estão em tratamento, então não se sabe se eles vão estar disponíveis até o final da semana, até o jogo, mas o destaque é para o Fabrício Bruno. O Fabrício fraturou o narizinho na partida de ontem, ficou fora do treino de hoje. A expectativa é que ele se reapresente amanhã e durante a semana vai se avaliar se ele participa ou não do treino. Aí só para te passar, Tetra, o Léo Ortiz desembarca amanhã aí no Rio também. É uma opção muito boa, né? Sem dúvida. Apesar que tem o Davi Luiz também, que já jogou alguns jogos no Carioca. Também tem a confiança do Tite. É claro que o ideal é o Fabrício Bruno, né? A gente torce pela recuperação dele. E se ele tiver à disposição, tá entrosadinho com o Léo Pereira. Léo Pereira fazia tempo, né? Que não tinha um golzinho de falta no Flamengo. Léo Pereira
que entra no jogo, né, e faz um golaço de falta, está numa fase muito boa, por isso que eu digo, o Léo Ortiz está chegando, contratação maravilhosa, jogador de nível de seleção também, mas vai ter que ralar para entrar no time. Porque a gente está vendo muito ele meio que no posicionamento do Léo Pereira e o Fabrício Bruno pelo lado direito, né? Mas podem até, de repente, jogar Léo Pereira com o Léo Ortiz. Acho que ele vem para brigar pela posição esses dois. E no momento o Léo Pereira merece continuar como titular. Não, o Flamengo fez um jogo... O Flamengo construiu o placar e descansou, né? O Flamengo tomou um gol, a Taça Guanabara inteira, que o Mauro bem lembrou ontem, não foi com a zaga... Com C. Parece até algo engraçado, né? Porque, ao mesmo tempo, é um time que é o atual campeão da Libertadores, ganhou a Recopa, né, contra a LDU, o trabalho é um trabalho positivo. Mas acho que o Fluminense não tem tratado, do ponto de vista de postura, os clássicos com uma maior atenção como os rivais estão tratando. Por exemplo, o Flamengo utiliza muito o Campeonato Carioca para montar uma base para voltar a ser um time competitivo. A gente vê uma organização do time do Tite, o time não sofre gols, o time está produzindo, está crescendo coletivamente. É um time sem a bola que cresceu de uma maneira brutal nessa temporada com o Tite. Então, assim, você está utilizando já o Campeonato Carioca para o restante da temporada. O Vasco é a mesma coisa, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Eu acho que, no momento, o Flamengo é um time mais equilibrado que o Fluminense, apesar do título da Recopa. O Flamengo não está sofrendo gols, como eu falei, acho que ele encontra um meio-campo muito interessante com o Pulgar e com o De La Cruz, ali como segundo homem, que você tem a capacidade, sem a bola de marcação, e tem a capacidade para se apresentar para jogar, para construir o jogo. Pedro muito bem na temporada, você tem um Arrascaeta também ali, né, sendo extremamente decisivo. Então hoje eu acho que o Flamengo é um time que está rendendo mais. Agora, é um clássico, a gente já sabe o potencial desse time do Fluminense, vai ter que dar uma resposta, vai precisar ser um time mais concentrado, não foi ontem, contra o Botafogo, principalmente no primeiro tempo, assim, um time desconcentrado, parecia que estava em outra rotação, né? Agora é virar a chavinha e pensar no restante da temporada. Acho que o Fluminense, apesar do título da Recopa, ele ainda está muito abaixo do padrão de Diniz. Assim, aquele time que tem a posse de bola, mas que tem a jogada que envolve a aproximação, a triangulação. No jogo contra a LDU, venceu muito por conta das modificações do Diniz, que foi muito bem no segundo tempo, com o Douglas Costa, com o Renato Augusto, muito porque tem um jogador espetacular que é o Arias, e também porque não desistiu. Essa força mental também de tentar a qualquer custo chegar a uma solução, e aí foi muita bola na área, também muita bola cruzada, mas acho que é um time que está abaixo ainda do padrão, inclusive na parte física. Até pelo desgaste da última temporada. Tem isso também, né? A gente não conseguiu ver também o Fluminense no fim de semana porque foi um time também muito mesclado. Acho que, desculpa até, Marcelo, porque acho que o Fluminense está vivendo um pouco do que o Flamengo já viveu lá atrás. Fruto de um sucesso de uma temporada anterior, você tem um desgaste, você não teve a preparação da maneira que poderia acontecer, principalmente numa pré-temporada. Já o Flamengo soube utilizar muito bem essa pré-temporada e o time... É verdade. No estágio maior. Olha, as semifinais estão definidas, tá? Os horários. Então tem Fla-Flu no sábado, 9h30 da noite. E aí no domingo tem o Vasco Nova Iguaçu e Vasco às 6h30, tá? Então sábado tem Fla-Flu e no domingo o jogo do Nova Iguaçu contra o Vasco às 6h30 da noite. Andraque Furi. Então são 2 jogos. Fluminense precisando mostrar agora, e a impressão que eu tenho é realmente essa, que agora que o Fluminense vai se concentrar no Campeonato Carioca, depois de tudo que aconteceu, de começo de temporada e final de temporada também, e agora não tem mais o que fazer, né? Porque para chegar na final tem que vencer, tem que passar. Os números, como disse o Fernando, do Fluminense nos clássicos já há algum tempo decepcionam, né? São números que não são compatíveis com o potencial do time do Fluminense, as coisas que acontecem às vezes no futebol, a gente olha e não entende direito por que o Fluminense não ganha clássicos há algum tempo. Mas levar a alguma mudança, porque o confronto com o Flamengo é um confronto com uma equipe que é melhor que o Fluminense hoje. Tecnicamente, o Flamengo é superior ao Fluminense. E a montagem do Flamengo, o 2024 do Flamengo até agora, embora o Fluminense tenha sido campeão e a gente não cansou de falar a respeito da importância do troféu, de ganhar a Recopa, como o Fluminense hoje é um clube maior do que era antes de vencer a Recopa contra a LDU, o 2024 do Flamengo é um 2024 mais produtivo do que o Fluminense em termos de montagem e situação de equipe.
porque o Tite vem trabalhando desde que o Flamengo estava nos Estados Unidos para dar um time um pouco mais de solidez, montando, né, o Flamengo de trás para frente, como é o seu feitio, obedecendo aos critérios do futebol que ele prefere. E o Flamengo hoje tem mais equilíbrio para jogar do que o Fluminense. Então, para início de conversa, Fla-Flu das semifinais, eu considero o Flamengo favorito. Ainda não tem o André no primeiro jogo, né? Além disso. Mas o Flamengo também era favorito no ano passado. E o Fluminense venceu e venceu brilhantemente. O Fluminense tem todas as condições de não só tornar esses dois clássicos jogos muito equilibrados, como sair vencedor. Não há nenhuma questão quanto a isso. A gente sempre fala na parte teórica, em relação à sensação que a gente tem dos dois times. Ô Duran, o Léo Ortiz chega amanhã ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo. O rubro-negro quer inscrever o zagueiro para jogar contra o Fluminense no sábado. Eu queria que você falasse, claro, do peso que seria um reforço desse tão imediatamente, né, falando já da semifinal, mas no todo, no médio e longo prazo, o valor do Léo Ortiz para esse rubro-negro. Eu acho que foi uma ótima contratação. A gente está falando de um dos melhores zagueiros que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Rápido, muita qualidade para sair jogando, então vai qualificar ainda mais o time, né, nessa série de bola, nesse início da construção do Flamengo. Né, é um jogador que faz gols também, um zagueiro que tem uma boa impulsão, então vai ser uma alternativa até para esse Flamengo fluir mais. Você imagina, por exemplo, um cenário de um Flamengo que vai ter para sair jogando o Vinha na esquerda, um Léo Pereira, o Léo Ortiz, né, o Pulgar e o De La Cruz. Olha só quanta gente para você sair com qualidade. Agora, para esse jogo contra o Fluminense, eu não acredito que ele vai ser titular. Também acho que não. Acho que imagina o Tite com seu merecimento. Não, tá chegando agora. Mais uma grande opção. O Flamengo hoje, ele já está muito bem servido com o Fabrício Bruno, principalmente com o Léo Pereira, que está vivendo o melhor momento da carreira dele. Eu acho que ele vai para a manutenção dessa dupla, mas a tendência é que o Léo Ortiz consiga essa vaga como titular, né, no campo, pela qualidade que ele tem. Eu acho que ele chega, até pelo investimento do Flamengo, o valor que é um valor alto, de um cara que chega com status de titularidade, assim como o De La Cruz chegou para ser um titular e comandar esse meio campo. Vamos falar da outra semifinal. São urgente, vídeo urgente, plantão aqui no canal Vene Casagrande. Mais de 10 horas da noite já, dessa segunda-feira, dia 4 de março, como eu acabei de publicar uma informação urgente de uma proposta que o Flamengo fez para contratar um volante que atua no futebol brasileiro em clube da Série A, a gente resolveu gravar esse vídeo de agora, então não tem jeito. A notícia assim surgiu e agora a gente publicou nas outras redes sociais, no Twitter, @VeneCasagrande, no Instagram também, @VeneCasagrande, e vamos trazer aqui no canal Vene Casagrande todos os detalhes dessa informação super importante, porque a janela de transferência fecha agora, dia 7, na próxima quinta-feira. O tempo é curto, é uma operação extremamente difícil, porque envolve 3 clubes: o Flamengo, o clube que esse jogador pertence e o clube que ele está atuando atualmente por empréstimo. Então, é uma situação extremamente complicada, mas o Flamengo já fez proposta. Já já a gente vai contar todos os detalhes dessa situação. Vamos falar também do Fla-Flu, horário definido, o primeiro jogo da semifinal no sábado, e também sobre Gabigol e Wesley. Será que eles treinaram nessa segunda-feira com os demais jogadores? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes lá, galera, Fla-Flu de sábado, jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Na verdade é Flu-Fla, né? Porque o Flamengo tem a vantagem do empate por ter sido melhor colocado, digamos assim, no campeonato da Taça Guanabara, inclusive conquistou o título esse que eu acho que merece sim gritar campeão, mas enfim, horário definido. Vamos lá, lembrando, Fla-Flu chegaram a pedir para o jogo não ser às 16 horas e ser às 17 horas, mas após reunião na FERJ, enfim, reunião com as empresas que vão transmitir o jogo, decidiram que o jogo vai ser 9 horas da noite de um sábado. Eu, particularmente, não gostei do horário. Claro, melhor que 4 horas da tarde por conta do forte calor. O ideal, na minha opinião, mas quem sou eu para decidir algo, seria às 18 horas do sábado. Não teria calor, não seria um horário muito tarde para as pessoas irem ao Maracanã num sábado à noite, mas definiram por 9 horas da noite. Ou seja, será embalos do sábado à noite. Fla-Flu lá no Maracanã. Jogo bom, hein? Jogo bom. Fluminense, na minha opinião,
O Flamengo, na minha opinião, chega melhor para esse duelo, mais preparado, embora o Fluminense tenha conquistado o título da Recopa, mas não vem fazendo boas partidas não. Acho que o Flamengo está mais preparado para esse jogo. E lembrando, o Fluminense não terá o André, que foi expulso no clássico contra o Botafogo no último domingo. Desfalque importante. Vejo o Flamengo como favorito, mas um pouquinho favorito só. Fla-Flu, Flu-Fla tem sido jogos importantes, jogos difíceis aí nos últimos anos. Vamos falar também de Gabigol e Wesley, esses dois jogadores que estão lesionados no treino dessa segunda-feira. Eles treinaram à parte. Existe aí um otimismo, digamos assim, meu Deus, celular bombando, digamos que existe um otimismo internamente para os dois ficarem à disposição no sábado, mas vamos ver, tem que esperar, não tem como cravar nada, nem que vão para o jogo, nem que estão fora do jogo. Agora é aguardar, porque, enfim, os dois estão se recuperando de lesão muscular. Lesão leve, tá? Isso precisa ser ressaltado, de grau 1, assim, não foi uma lesão grave, não. Agora vamos para o assunto principal, assunto que me fez parar tudo agora, mais de 10 horas da noite, e gravar esse vídeo aqui, porque o Flamengo fez uma proposta para comprar o volante Maicon, que pertence ao Shakhtar, tá? Da Ucrânia, está emprestado ao Corinthians. Jogador de 26 anos, A informação que eu tenho apurada lá no Flamengo, que a proposta já foi feita ao Shakhtar, eles estão analisando, o tempo é extremamente curto, a janela fecha no dia 7, tá? No dia 7, ou seja, quinta-feira. E por que é uma operação difícil, como eu mencionei lá no começo do vídeo? Para vocês entenderem. Primeiro, a proposta ela precisa ser aceita pelo Shakhtar. Vene, qual o valor? Eu não posso falar valor. Se eu falar valor, a fonte nunca mais vai me atender, porque foi a única coisa que ela me pediu. Não fala valor. Se você falar valor, eu vou te bloquear no WhatsApp e nunca mais vou te atender. Beleza, valor eu não vou falar. A proposta de compra já foi feita. Agora o Shakhtar analisa. E se o Shakhtar aceitar a proposta, os valores oferecidos pelo Flamengo para comprar o volante Maicon, aí o Shakhtar comunica ao Corinthians para saber se o Corinthians vai equiparar a oferta do Flamengo, porque o Corinthians tem a prioridade na compra do Maicon. Tá? Supondo, hipoteticamente falando, o Flamengo fez uma proposta de 5 milhões de euros para contratar o volante Maicon. O Shakhtar aceitou, beleza. Aí o Shakhtar liga para o Corinthians e fala, olha só, aceitamos uma proposta aqui para vender o Maicon de 5 milhões de euros. Vocês vão querer? Vocês precisam fazer a mesma proposta de 5 milhões de euros. Ah, não, a gente não quer. Beleza. Aí ele solicita o retorno do jogador para o jogador ser vendido ao clube, que no caso é o Flamengo. Se o Corinthians falar, não, a gente quer, aí o Corinthians vai lá e é obrigado a comprar, porque senão vai perder o jogador para o clube, que no caso é o Flamengo que está tentando a contratação dele. É basicamente isso. E a proposta, se fechar Flamengo e Maicon, se ele de fato for contratado, seria um contrato de 4 anos. Ele é um jogador de 26 anos, tá? Ele trabalhou com o Tite no Corinthians, isso precisa ser mencionado. Tite, atual treinador do Flamengo, foi quem lançou o Maicon lá no Corinthians, tá? O Maicon, ele começou no Corinthians, para quem não se recorda dele, começou na base do Corinthians, teve uma rápida passagem pela Ponte Preta por empréstimo. Aí em 2016 voltou do empréstimo, jogou 2017 e 2018, e em 2018 ele foi vendido ao Shakhtar. Em 2022 ele foi emprestado ao Corinthians, está no Corinthians por empréstimo desde então. Em 2022, aí em 2023 o Corinthians pagou de novo por empréstimo. Em 2024, agora no começo do ano, pagou novamente por um novo empréstimo, $500 mil, tá? Então o Maicon é um jogador que está se destacando com a camisa do Corinthians. Quando eu noticiei que vários corintianos revoltados, não podemos perder o Maicon. Mas, gente, sejamos francos, a gente acabou de ver um noticiário aí pegando fogo lá no Corinthians sobre o Rojas, que está sem receber há muito tempo, pegou as coisas e foi embora, pediu para sair, porque está sem receber. Como é que os caras vão investir alto para contratar o Maicon? Não faz sentido isso. Quer dizer, vamos lá, não faz sentido, mas a gente sabe que os clubes acabam fazendo isso. Mas essas são as informações de momento, essa notícia urgente aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu quero a opinião de vocês, vocês gostam do Maicon, não gostam? Eu vou dar minha opinião, tá? Ah, beleza, pro Flamengo ele não presta. Ok, mas se o Tite pediu, eu vou dar meu voto de confiança aqui. Essa é a minha opinião. Agora nós vamos trazer a verdade sobre a história envolvendo o Flamengo e o William Carvalho, volante do Betis da Espanha, que a gente comentou no último vídeo, que segundo a imprensa portuguesa,
o Flamengo estaria negociando a contratação desse jogador. Apurei todos os detalhes, ouvi todos os lados, representantes, dirigentes do Flamengo, e nós agora vamos trazer aqui aquilo que a gente apurou sobre essa situação. O Flamengo, de fato, está próximo de acertar a contratação desse jogador de 31 anos, destaque do Betis, de seleção portuguesa, que já disputou Copa do Mundo, Eurocopa. A gente vai contar todos os detalhes, tintim por tintim. Tem também uma entrevista do Arrascaeta, maneira demais, tá? Ele até brincou sobre o fato aí do interesse do Boca Juniors nele. Vamos falar sobre o Fabrício Bruno, que teve o nariz fraturado, e o Léo Ortiz, que já tem data para chegar ao Rio e iniciar os trabalhos no Flamengo. O Flamengo, vou dar um spoiler, tá? O Flamengo já quer utilizá-lo no final de semana, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas, galera, vamos para as informações agora, começando sobre o Arrascaeta. Ele, após o título da Taça Guanabara, ele deu entrevista para a imprensa uruguaia, tá? Ele foi questionado sobre por que não foi para o futebol europeu, o momento dele no Flamengo, e ele disse o seguinte: olha, o que eu posso te dizer, assim, hoje em dia, pela idade que eu já tenho, é muito difícil uma equipe de grande prestígio na Europa poder investir. Porque para sair do Flamengo é difícil, a cláusula é alta. Então, ir para uma equipe que talvez na Europa não lute por coisas importantes não me motiva muito. O que sempre decidi é estar com o Flamengo lutando por coisas importantes. Obviamente as portas nunca se fecham, mas é um pouco mais difícil nesse momento da minha carreira. E ele complementou: na América com o Flamengo eu estou sempre disputando coisas importantes. Tirando 2023, nós ganhamos em todos os anos. Ganhamos campeonatos de prestígio, tenho contrato até 2026 e estou bem. Todos os anos participei e ajudei a equipe. Isso me deixa muito feliz, disse o Arrascaeta em entrevista ao programa Ponto Penal do canal 10. Inclusive, há cerca de um mês, a imprensa argentina noticiou o interesse do Boca Juniors em contratar o Arrascaeta. E na ocasião, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, chegou a ironizar, dizendo que o Boca teria que vender o estádio La Bombonera para poder comprar o Arrascaeta junto ao Flamengo. E aí agora foi a vez do Arrascaeta revelar uma resenha do Marcos Braz. Ele disse que quando o Marcos Braz, abre aspas, quando passei pelo Marcos Braz no vestiário, ele me disse: olha que já está cancelada a minha entrada na Argentina, hein? Óbvio que o Marcos Braz está se referindo ao quê? A contratação do Rossi junto ao Boca Juniors, que deu o que falar, o Boca não queria negociar o Rossi para o Flamengo de forma alguma, e também do De La Cruz recentemente junto ao River Plate. O River Plate também não queria negociar o De La Cruz para o Flamengo, mas o Flamengo foi, pagou uma multa rescisória e pegou o jogador e trouxe para o Brasil. Pegou, entre aspas, obviamente, né, gente? Então, essa resenha aí, o Arrascaeta revelando sobre o interesse do Boca Juniors na contratação dele. É o que eu sempre falo: o Arrascaeta nunca foi para a Europa. Beleza, o que ele teria na Europa, ele tem aqui. Claro, o futebol é diferente, isso sem sombra de dúvida. Uma Premier League, o nível do futebol é muito elevado, a gente sabe disso. Só que se a gente for parar e analisar prestígio, enfim, visibilidade, títulos, brigar por título, cara, o Flamengo oferece tudo isso a ele. E claro, salário em dia, estrutura, uma cidade maravilhosa. O Rio de Janeiro é uma baita cidade para se morar, óbvio, como todas as outras, tem seus problemas. Mas, cara, morar no Rio é sensacional. Ele é apaixonado pelo Rio de Janeiro. Inclusive, ele abriu uma doceria junto com a esposa dele. Enfim, então assim, o Arrascaeta está super adaptado. Não vejo motivos para alguém imaginar que o Arrascaeta possa sair do Flamengo atualmente. Mudando de assunto, galera, vamos falar do Fabrício Bruno. Nessa segunda-feira ele não compareceu ao CT Ninho do Urubu, ele foi liberado do treinamento. Segundo eu apurei junto pessoas da diretoria do Flamengo, ele foi ao médico especializado, enfim, ele fraturou o nariz, vocês sabem, já comentei isso aqui, num lance, na disputa de bola no jogo contra o Madureira, e ele foi colocar o nariz no lugar, pronto. E isso, digamos, esse pequeno procedimento, dá muitas dores no local. E aí o Fabrício Bruno ele foi liberado da atividade dessa segunda, ele é esperado nessa terça. Se tudo der certo, terça-feira, amanhã no caso, ele comparece ao CT Ninho do Urubu e dá continuidade às atividades aí preparatórias para pegar o Fluminense no final de semana. E por falar em pegar o Fluminense
Flamengo pode ter novidades na lista de relacionados, porque Léo Ortiz, que acabou de ser contratado pelo Flamengo, o Flamengo corre contra o tempo para poder regularizar esse jogador e já deixá-lo à disposição para o jogo contra o Fluminense no sábado, tá? Flamengo e Fluminense fizeram um pedido à FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, para que o jogo no sábado, o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, seja realizado 5 horas da tarde, por conta do forte calor que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Está muito quente mesmo. Eu sou super a favor, tá? Porque você botar 4 horas da tarde prejudica muito a atuação, o desempenho dos atletas e o produto. Não vejo motivos para não colocar 5 horas. Óbvio, tem transmissão, você tem que conversar com as emissoras que vão transmitir o jogo, mas eu acho que seria melhor. Mas falando sobre o Léo Ortiz, o Flamengo está tentando regularizá-lo aí para deixá-lo à disposição já no final de semana. Ele tem chegada prevista para essa terça-feira, tá? Na parte da tarde, ao Rio de Janeiro, para se apresentar ao Flamengo e iniciar as atividades. Ou seja, se ele chega amanhã, quarta-feira ele já deve estar no Ninho do Urubu, faz a primeira atividade com os jogadores, aí vai ter quinta e sexta. Não vejo motivos para não regularizá-lo, tendo em vista que ele estava atuando normalmente lá pelo Red Bull Bragantino, preparação física ok, é muito mais entrosamento, entendimento do trabalho do técnico Tite, treinador esse, inclusive, que ele conhece dos tempos da seleção brasileira. Nosso último assunto, galera, William Carvalho, o que eu apurei sobre esse nome, que a gente trouxe no vídeo de ontem, que segundo a imprensa portuguesa, o Flamengo estava próximo de contratar. Quando a gente fala próximo, você entende o quê? Negociações avançadas, perto de um desfecho. Gente, vamos lá, vou bem direto ao assunto. Longe disso, bem longe disso. E eu vou trazer aquilo que eu apurei junto com pessoas da diretoria do Flamengo e representantes do atleta. Vamos lá. Em fevereiro, e leia-se, poucos dias atrás, o jogador foi oferecido ao Flamengo. O William Carvalho, ele tem um empresário português, porém tem um intermediário brasileiro, um representante brasileiro, que tem um documento assinado por ele, que ele pode trabalhar o nome dele nos clubes do Brasil. E ele foi oferecido ao Flamengo. Inicialmente, é um nome que agrada, beleza. Só que não tem negociação. O Tite não deu aval para a contratação desse jogador. Não tem conversas, não tem tratativas, não tem proposta, não tem nada. É um nome que foi oferecido ao Flamengo e, teoricamente, ele é visto como um bom nome, mas não passa disso. Não teve nada disso. Eu, inclusive, ontem tuitei, quando eu falo tuitar, é porque eu soltei no Twitter, inclusive vocês devem me seguir no Twitter, que eu solto tudo primeiro lá e também no Instagram, @VeneCasagrande Twitter, @VeneCasagrande Instagram. Eu soltei a seguinte informação ontem, envolvendo esse possível interesse do Flamengo na contratação de William Carvalho. O jogador tem um empresário português e foi oferecido ao Fla através de um representante brasileiro. O movimento foi feito porque o Betis está disposto a diminuir a folha salarial e o volante português tem um alto custo por ano. Só de salário, por ano, ele tem 2,5 milhões de euros livre de impostos. Até o momento, o Flamengo não realizou nenhuma proposta e nem o ok da comissão técnica tem. O Betis topa vender o William Carvalho por cerca de 3 milhões de euros, pouco mais de 15 milhões de reais. Ou seja, algo muito no começo ainda, não tem nada avançado, a ver se vai evoluir. Lembrando que a gente está a 3 dias do fechamento da janela de transferência. Então, gente, assim, com todo respeito, não deve andar, né? Não tem nem negociação. Enfim, essa é a apuração que eu tenho, tá? Não sou dono da verdade, repito, respeito quem está noticiando, que está próximo, que o Flamengo está muito perto de assinar um contrato, respeito, mas essa é a informação que eu tenho, beleza? Eu vou falar aquilo que eu apuro, responsabilidade minha, beleza? Então, não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal... Nação flamenguista. Notícia de última hora aí, né? Plantão urgente, pessoal. Surgiu a informação aí que o Flamengo fez proposta, né? Pelo volante Maicon, né? A pedido de Tite, né, pessoal? Vale destacar aqui que Maicon retornou para o futebol brasileiro, para o Corinthians, né? Emprestado devido àqueles confrontos lá na Ucrânia.
Passou por uns momentos não muito bons no clube, né? Mas essa temporada, pessoal, vem sendo destaque do Corinthians, né? Com isso, Tite viu uma oportunidade de mercado e o Flamengo já fez proposta, pessoal. Tá só esperando para o clube lá, né? O Shakhtar Donetsk. Eu acho que é esse clube aí, o clube dele, né? Só esperando eles aceitar a proposta e o Corinthians repassar o jogador, né? O jogador tá emprestado no Corinthians. Eu vejo como uma boa opção, sim, pessoal. Pelos jogos que eu acompanhei do Corinthians essa temporada, foi um dos melhores jogadores em todos os jogos que eu assisti. Muito bem, volante que chega na área, né? Então, vale destacar aqui que essa temporada para o Flamengo, pessoal, é grande, né? É grande, né? Até porque o Flamengo disputa todas as competições, tem Copa América, o Flamengo vai perder vários jogadores, né? Vários, né? E Maicon poderia ser um jogador fundamental no meio campo do Flamengo, né? Tite já conhece o trabalho de Maicon, né? Então foi um pedido de Tite, né? Vamos esperar aí o andamento dessa negociação. O Flamengo corre contra o tempo, né, pessoal? O Flamengo tem até o dia 7. Léo Ortiz se apresenta, né? Eu acho que vai ser hoje à tarde a apresentação. Chega, já vai para o jogo do Fla-Flu de sábado, né? Jogo esse, 21 horas, eu acho que é. O Flamengo pediu para ser às 17, mas não só o Flamengo, como o Fluminense, mas o jogo foi para as 21 horas. E Maicon, a notícia pegou todo mundo de surpresa. Os corintianos ficaram chateados, mas o Flamengo vai tirar Maicon do Corinthians, né? E quase certeza, né, o clube da Ucrânia aceitar a proposta, né? O jogador chega, jogador de 26 anos, né, pessoal? Não é velho o jogador. Chega para 4 anos de contrato. E eu acho que é uma boa opção. Para você, nação flamenguista, o que é que vocês acham? Concorda? Maicon chega como uma boa opção, sem sombra de dúvida, né, pessoal? O Flamengo precisa de um jogador com as características de Maicon, né? É um volante que pisa na área, tá sempre fazendo gol. Marca bem, né? E é novo, né? É um cara jovem, né? Tá sendo destaque no Corinthians essa temporada. E eu acho que é uma boa sim para o Flamengo essa temporada, né? Como eu destaquei aqui, o Flamengo tem uma temporada longa pela frente, né? Vai perder vários jogadores, então não tem muito o que discutir, né? A gente espera que finalize essa negociação. Sei que os corintianos vão ficar com raiva, né? Porque não quer perder o jogador. O Flamengo hoje dificilmente, quando entra em disputa pelo jogador, ele perde, né? E Maicon entrou na mira do Flamengo, né? A notícia que chegou que o Flamengo já fez proposta, pessoal. Só esperando o retorno, né? Pois é, só esperando o retorno, né? Vamos acompanhar os próximos capítulos, né, pessoal? Vamos lá. Outro jogador, né, que surgiu a informação que o Flamengo estaria atrás, né? O William Carvalho, né? Real Betis. Jogador bastante experiente, pessoal. Jogador que joga na mesma posição de Pulgar, né? Vale destacar aqui que Pulgar também vai deixar o Flamengo nessa data de Copa América. E infelizmente, se o Flamengo contratar o William também, ele vai deixar o Flamengo, né? Porque ele é jogador da seleção de Portugal. Disputou as últimas 3 Copas do Mundo, disputou as últimas 2 Copa UEFA, né? Copa UEFA. O campeonato dele lá que vale a Copa América aqui, né? Disputou também por Portugal, né? Então, é um jogador experiente, um jogador que é bem visto em Portugal, né? Inclusive, Cristiano Ronaldo tem bastante confiança nele. Cristiano Ronaldo sai de campo. Quem herda a braçadeira de capitão é ele, né? As negociações que se falam é porque o jogador foi oferecido ao Flamengo. O Flamengo não fez proposta pelo jogador. O jogador não é caro, pessoal. 3 milhões de euros. Acho que isso aí para o Flamengo é preço de banana. A verdade é essa, né? Não é caro. E é um bom jogador, né? Um bom jogador. É outro que chegava para somar, para acrescentar, né? Nessa equipe do Flamengo, né? Mas volta a destacar aqui, pessoal. O Flamengo não fez proposta pelo jogador. Seus representantes aqui no Brasil, né? Indicaram ele ao Flamengo, né? O Flamengo só observou ali, mas nada concreto, né? E mais agora com essa especulação aí que o Flamengo
fez uma proposta por Maicon, né? Talvez fique um pouco difícil, né? Trazer Maicon e William, né? Na verdade, são os dois jogadores, são volantes, né? O Flamengo está atento no mercado, principalmente no setor do meio campo, né? Quando se fala de volante. Porque o Flamengo necessita, né? Necessita de um cão de guarda. E olha que o Flamengo já tem alguns jogadores ali. Igor Jesus, né? Um garoto que surgiu da base. Ótimo jogador. Ótimo jogador. Você não vai ver esse cara aí jogar. Se ele tiver oportunidade, pessoal, ele vai ser titular rapidinho, né? Agora vocês me perguntam no canto de quem, aí eu não sei, né? Tito, quem tem que ver, né? Então, é difícil, né? É difícil a chegada de William, até porque tem outras opções. Tem Alan no banco de reserva que difícil, não jogou, né? Desde que chegou. E olha que Alan foi caro, viu, pessoal? Tem que dar um retorno aí, né? Mas, infelizmente, nesse time do Flamengo aí, ele não vai ter muita oportunidade. Porque eu acho que na frente dele ainda tá Igor Jesus, né? E é isso aí, né? Vamos trazer aqui mais algumas informações sobre o clássico Fla-Flu, pessoal. O clássico aí promete pegar fogo, né? O Flamengo já vem de uma boa vitória contra o Fluminense, 2-0. Poderia até ter vencido por mais, né? Mas foi 2-0. E agora é semifinal, né? Jogo às 21 horas. O Flamengo rumo ao título, né? Tem que vencer. Tem que vencer, não. O Flamengo joga pelo empate, até porque fez a melhor campanha, fez a melhor defesa, fez o melhor ataque. Tem um artilheiro do campeonato, né? O Flamengo só sofreu um gol, foi com sua equipe sub-23, né? Vale destacar aqui. A equipe principal do Flamengo não levou gol. E olha que o Flamengo tem reforço de peso para essa partida, pessoal. Não sei se vocês lembram, no último jogo, o Fabrício Brum saiu porque quebrou o nariz, né? E tá chegando hoje à tarde aí Léo Ortiz, né? E já vai ser inscrito e tá apto para o jogo de sábado, né, pessoal? Jogo importante, né? E Léo Ortiz já pode estrear, né? E se eu fosse Fabrício Brum, eu voltava com o nariz quebrado para jogar, né? Porque nesse time do Flamengo você não pode dar brecha, pessoal. Você não pode dar brecha, né? Gerson fez cirurgia, tá se recuperando. Vai dar tudo certo, né? Vai jogar aquele futebol, mas quem não lembra aí, Gerson se afastou. De La Cruz voltou para a posição de Gerson, né? Luiz Araújo lá na ponta. E o time começou a jogar bola, né? Principalmente De La Cruz e Arrascaeta, né? E Luiz Araújo também jogando muita bola, né? Então é como eu digo, né? Nesse time do Flamengo você não pode vacilar, você não pode dar espaço, porque quem sai, pessoal, vai ter um ali no banco de reserva doido para entrar e não sai mais, né? Isso aí é o que pode acontecer com o Fabrício Bruno. Inclusive, Davi Luiz entrou no seu lugar, jogou super bem também, né? Acho que o Flamengo hoje tem uma equipe, tem um padrão de jogo, né? 2 pontas que ajudam os laterais, tá sempre voltando. Os laterais bem compactos, não dá espaço. Varela jogando muito bem, Ayrton Lucas jogando bem, Vina quando entra jogando bem, né? E aquela dupla de zaga ali tá imbatível, né? Fabrício Bruno e Léo Pereira. Inclusive, Léo Pereira fazendo até gol de vitória, né, pessoal? Pois é, o Flamengo fazia tempo que não fazia um gol de falta. Léo Pereira foi lá e guardou o seu, né? Então é isso, nação flamenguista. O que é que vocês acham aí? Será que o Flamengo vai passar pelo Fluminense? Na minha opinião, vai ser 3-0, né? Pra gente calar a boca aí desse Felipe Melo, né? Fala demais, né? Faz igual a Tito, fala muito, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal Fla News, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.